A Alemanha revelou a arma secreta da Rússia para contornar as sanções impostas. Esta jogada pode impactar o comércio global de petróleo, pressionar o financiamento de guerra de Putin e abalar a estratégia da OTAN no Báltico. O mundo observa uma frota que nunca deveria ter sido vista, e o que acaba de ocorrer pode ser o início de seu colapso. Então, o que é essa frota sombria? Por que ela tem sido intocável até agora? E qual o impacto disso na guerra na Ucrânia? Fique por aqui, explicaremos tudo no episódio de hoje do Show Militar. Primeiro, vamos começar com os detalhes da própria apreensão, que colocou tudo aqui em movimento. Para ser honesto, toda a operação parece ser um completo acidente, embora extremamente afortunado. Segundo a Reuters e outras agências, o navio cargueiro de petróleo perdeu a potência do motor e foi encontrado à deriva perto da ilha de Rügen, no Mar Báltico. Ainda não foi esclarecido se o navio transmitiu um sinal de Save Our Souls interceptado pelas autoridades alemãs ou se foi encontrado com seus motores em mau funcionamento. Contudo, a administração alemã decidiu não olhar um cavalo dado de presente na boca e prontamente promulgou uma ordem de confisco prévia para o navio. Segundo o relatório da Reuters, o navio poderia conter até 100 mil toneladas métricas de óleo, valendo cerca de 43 milhões no mercado. Isso representa uma grande perda financeira para a Rússia e restringe sua capacidade de transportar petróleo para seus parceiros comerciais, como parte dos esforços para driblar as sanções ocidentais. O navio Aventine, que estava sob a bandeira do Panamá, é considerado parte da frota sombra de petróleo da Rússia. Mas como essa frota opera? Primeiro, a Rússia precisa ter um bom suprimento de navios de carga. Felizmente para eles, a Rússia tem uma das maiores marinhas mercantes do mundo. Uma estimativa de 2023 do projeto Wisconsin sugeriu que a Rússia tinha 976 navios de carga geral e 387 petroleiros dedicados, além de mais de 1.500 outros navios para atender às diversas demandas comerciais do país. Porém, nem todos os petroleiros eram apropriados para tais operações de frota. Geralmente, um petroleiro deveria ser relativamente antigo, com marca e modelo similares aos encontrados em outras marinhas mercantes do mundo. Em seguida, a Rússia usa uma bandeira de conveniência para ocultar a real propriedade do navio utilizado. Os países sombra escolhidos normalmente têm algumas coisas em comum. Geralmente são países menores, com pouca supervisão e presença internacional, facilitando a fuga das regulações comuns impostas por outros países. Neste caso, o Ocidente. A Rússia usa seus próprios navios, coloca uma bandeira diferente neles, provavelmente até dá um novo nome mais apropriado para o país de origem da bandeira. A Rússia utiliza seus portos para transportar cargas para qualquer lugar do mundo sem necessidade dos navios serem russos. Segundo a Trafigura, uma empresa de comércio de commodities, cerca de 600 petroleiros transportavam secretamente petróleo e derivados russos até fevereiro. Em dezembro de 2023, esse número supostamente aumentou para 1.089 embarcações. Nesse ponto, cerca de 75% da frota sombra global estava envolvida no transporte de petróleo russo, com 66% lidando exclusivamente com as exportações da Rússia. Especialistas em análise marítima estimam ainda que esses navios sombra representavam cerca de 18% do total de remessas globais de petróleo na época. A discrepância no número de navios não veio da Rússia produzindo novos, o que iria contra a política de usar embarcações antigas com seguro mínimo, tema que discutiremos em breve. A Rússia começou a comprar navios estrangeiros e a colocar bandeiras diferentes neles para confundir as autoridades ocidentais. Outra tática típica da frota sombra, provavelmente usada no caso do Aventine, é a transferência de óleo entre navios em alto mar. Essas transferências costumam acontecer em águas internacionais, principalmente próximo à Grécia, Malásia ou o Golfo da Finlândia. Isso permite que a Rússia esconda o rastro dos navios e mude facilmente de propriedade sem o devido registro do transporte convencional. Ao transferir o óleo para outros navios em alto mar, os operadores ocultam a origem da carga, permitindo que o petróleo bruto russo, sancionado, retorne aos mercados globais sob falsos pretextos. Apesar das transferências específicas do Aventine não serem divulgadas, essas práticas são comuns na frota.
Todos os navios marítimos estão sujeitos a padrões internacionais mantidos pela Organização Marítima Internacional. Exibindo número, Organização Marítima Internacional exclusivo, registro e bandeira de um país, seguindo regulamentos de transferências entre navios ou sistema de dados de segurança. E usando o sistema de identificação automática, que indica a localização de um navio. A Organização Marítima Internacional também exige que os petroleiros tenham seguro de responsabilidade contra derramamentos de óleo e outros acidentes, com os prêmios definidos por sociedades de classificação. Contudo, os navios da Frota Sombra frequentemente desativam seu sistema de identificação automática de propósito para evitar detecção pelas autoridades marítimas. O Aventine provavelmente desligou dispositivos de rastreamento para ocultar suas rotas e evitar o monitoramento pelos governos ocidentais. Essa tática dificulta a interceptação ou monitoramento de atividades que evitam sanções pelos reguladores, dando flexibilidade operacional significativa a esses navios. Assim, é provável que a apreensão feita pelas autoridades alemãs tenha sido quase totalmente por mera coincidência. Se os motores do navio não tivessem falhado e o navio lentamente desviado do curso para águas mais monitoradas pelas autoridades alemãs, é mais provável que outro petroleiro ou navio de manutenção teria alcançado o navio, consertado o problema e permitido que retomasse sua rota de envio. Frotas Sombra geralmente contam com seguradoras não ocidentais, frequentemente sediadas na Rússia, Índia, China ou em jurisdições que não seguem rigorosamente as sanções internacionais. Esses seguradores fornecem cobertura nominal que permite a navios como o Aventine manter a ilusão de conformidade com os padrões marítimos. Contudo, seus seguradores raramente oferecem cobertura adequada para lidar com riscos marítimos reais. Essa é mais uma razão para a Frota Sombra russa ser normalmente formada por embarcações mais antigas e mal conservadas. Se algo acontecesse a um navio, as perdas poderiam ser minimizadas, reduzindo despesas gerais e custos de seguro. É provável que a falha nos motores do navio tenha sido causada por negligência devido à falta de um seguro de alta qualidade. Isso destaca alguns grandes problemas para a Rússia. Primeiro, a escala das operações da Frota Sombra russa a torna um recurso praticamente indispensável para a Rússia. O que frustra os formuladores de políticas ocidentais é como essa estratégia neutralizou efetivamente suas sanções. Depois de um choque econômico inicial que reduziu as receitas de petróleo russas em mais de 40%, no começo de 2023, a Frota Sombra permitiu uma recuperação notável. A economia russa cresceu 4,1% em 2023, contrariando previsões de colapso. O fluxo de petróleo persistiu, porém através de canais e destinos distintos. Estima-se que a economia da Rússia tenha encolhido apenas 1,2% em 2022, o ano da invasão, e quando as sanções atingiram pela primeira vez. Além disso, o país foi um dos poucos no mundo a ter uma perda insignificante durante a pandemia de coronavírus de 2020 a 2021. Ao contrário de quase todos os membros europeus da OTAN. Anos seguidos de equilíbrio econômico permitiram que a Rússia se beneficiasse de estar na guerra. Mesmo com as sanções econômicas, a Rússia encontrou novos parceiros comerciais importantes, especialmente nos Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Isso significou que os maiores parceiros comerciais do país mudaram da China, Turquia e Holanda para China, Índia e Turquia. Isso ocorreu principalmente porque a Europa estava reduzindo a dependência do petróleo e gás russo. A Europa pré-guerra importava mais de 80% de seu gás natural, sendo quase metade desse total proveniente da Rússia. Até o final de 2022, apenas 9% do gás europeu vinha da Rússia, com os Estados Unidos da América e a Noruega se tornando grandes fornecedores. Isso levou a Rússia a aliviar as sanções ao promover o comércio com os poucos países que não as implementaram, como China e Índia. Esses dois países acabaram representando a maioria do comércio da Rússia. Estima-se que 2/3 do petróleo, que antes ia para a União Europeia, foram redirecionados para a Índia após as sanções. O volume de negociação diminuiu um pouco após o Ocidente impor mais sanções no início de 2024, mas permanece uma fonte estável de petróleo para a Índia e dinheiro para a Rússia. A Frota Sombra
é uma parte significativa do motivo pelo qual isso é permitido acontecer, com navios comerciais navegando sem impedimentos através de mares e oceanos. A Rússia conseguiu contornar as sanções ocidentais, expandir sua economia e financiar a guerra que iniciou todo esse processo. Estima-se que a Rússia obteve 28% de sua receita total com a exportação de gás e petróleo para outros países. Em 2022, os números de 2023 sugeriram uma dependência cerca de 25% menor. Apesar da maior diversificação, a indústria de petróleo e gás ainda move um quarto da economia do país. Mas é exatamente por isso que a bem-sucedida confiscação alemã do petroleiro Shadow Oil é vital para minar a economia russa. Se o Ocidente replicar isso com mais navios russos, pode desferir um golpe devastador na capacidade bélica da Rússia. O orçamento aprovado da Rússia para 2025 é de aproximadamente 41,5 trilhões de rublos, United States dólares dos Estados Unidos, 435,7 bilhões, sendo um dos maiores planos fiscais da história recente. Destaca-se a alocação para a defesa nacional, que chega a 13,5 trilhões de rublos, quase 142 bilhões de dólares. Um aumento notável de 25% em comparação com o ano anterior. Essa alocação representa cerca de 32,5% do total de gastos federais. O Kremlin enfatiza a prontidão militar em meio às tensões geopolíticas e ao conflito na Ucrânia. Além disso, a segurança nacional e a aplicação da lei recebem recursos consideráveis, com financiamento fixado em 3,5 trilhões de rublos, ou 36,7 bilhões de dólares. As despesas combinadas de defesa nacional, segurança e aplicação da lei representam cerca de 41% de todo o orçamento federal da Rússia, destacando a prioridade de Moscou às questões de segurança. Ademais, cerca de 1/3 do orçamento de 2025 é considerado secreto ou ultra-secreto. Essa mudança estratégica rumo a maior preparo militar, sigilo e tributação indica os objetivos políticos e militares mais amplos do Kremlin em meio ao conflito atual e às pressões internacionais. Vale ressaltar que as autoridades parecem minimizar o forte foco militar do orçamento. Funcionários importantes não mencionaram isso, e a mídia de negócios russa não está dando ampla cobertura. Isso essencialmente duplica o sigilo envolvido no processo. Isso evidencia que o Kremlin segue com sua propaganda sobre a guerra. O que até agora envolveu mostrar que o país está claramente vencendo a guerra e que não há motivo para se preocupar. Alguns países também notaram que a frota sombra russa é um perigo potencial para o meio ambiente e a segurança global. A Estônia está na vanguarda dos desafios de segurança marítima devido à sua proximidade com a Rússia, no Golfo da Finlândia, no Mar Báltico. Navios comerciais e petroleiros no Golfo transportam mercadorias de portos russos, como Primorsk, o maior centro de envio de petróleo do Báltico. Por outro lado, os navios de passageiros que operam dentro da União Europeia transportam cerca de 10 milhões de viajantes anualmente, movendo-se principalmente de norte a sul, elevando o risco de colisões marítimas. A presença de navios russos ancorados na zona econômica exclusiva da Estônia, aguardando entrada nos portos russos, levantou preocupações sobre possíveis danos ambientais em caso de derramamento de óleo. Alguns navios ficam parados por dias, enquanto outros aguardam a entrada por meses. No verão passado, autoridades estonianas pediram documentos de seguro de cerca de 200 navios ancorados voluntariamente, mas apenas 2/3 responderam. Segundo Mari-Liis Sepp, do Ministério das Relações Exteriores da Estônia, esses navios representam um risco ambiental por ancorarem muito próximos à costa do país. Mesmo aqueles com seguro podem não ter cobertura confiável, o que evidencia a prática de usar seguro abaixo do padrão ocidental. O Ministério das Relações Exteriores da Estônia notou que algumas das novas seguradoras russas são originárias do Quirguistão e Cazaquistão, ex-repúblicas soviéticas sem litoral. A Rússia mantém uma relação próxima com esses países, apoiando seus governos e chegando a enviar seu exército para conter protestos violentos no Cazaquistão. Em 2022, esconder identidade, desligar identificadores de transmissão e usar navios antigos com seguro insuficiente e práticas de manutenção inferiores significa que a frota sombria russa, que representa quase 1/5 do comércio naval, é um dos aspectos mais voláteis e perigosos desse setor atualmente.
Eles representam uma quantidade significativa de navios passando despercebidos, o que pode colocar em risco os navios que viajam legalmente. Além disso, esses navios transportam petróleo bruto, um combustível fóssil de extremo risco ambiental. Um grande vazamento de óleo ou acidente com um petroleiro sombra poderia gerar revolta internacional e resultar em repressões mais abrangentes, até mesmo de países neutros ou não alinhados. Isso ameaçaria a capacidade da Rússia de manter grande parte de sua infraestrutura de exportação. Há também o risco legal e reputacional associado à frota sombra. Navios russos são suspeitos de danificar infraestruturas submarinas no Mar Báltico, como cabos de comunicação e oleodutos, gerando receios de possíveis sabotagens. Em janeiro, 14 países da OTAN do Báltico se reuniram para discutir medidas visando mitigar tais ameaças. A OTAN anunciou planos para implantar fragatas, aeronaves de patrulha e drones navais para proteger a infraestrutura crítica, em uma iniciativa chamada Baltic Sentry. Além disso, em dezembro, o petroleiro Eagle S, ligado à Rússia, foi implicado em danos a cabos submarinos que ligam a Estônia e a Finlândia. Em janeiro, oficiais suecos detiveram um petroleiro maltês por danificar um cabo submarino entre a Suécia e a Letônia. Outro navio supostamente envolvido no mesmo incidente foi apreendido pela Noruega em 31 de janeiro. Intencionais ou acidentais, esses incidentes aumentam a exposição da Rússia a ações legais, condenação internacional e retaliações. Eles também justificam os países da OTAN a aumentarem patrulhas e vigilância em zonas marítimas-chave, pressionando as operações marítimas secretas da Rússia. A frota sombria da Rússia está cada vez mais pressionada pelo Ocidente, principalmente por acaso. A frota de navios antigos e mal mantidos que tenta evitar o radar ocidental. Isso indica que a Rússia tem pouco controle sobre o processo, embora dependa dessas logísticas para financiar a guerra. Por isso, a Alemanha apreender o Eventine é um problema em potencial. Isso evidencia que a Rússia não consegue rastrear e manter adequadamente esses navios, mesmo distantes de seus portos. Apesar de aumentar o risco ambiental, isso também significa que os navios russos podem perder a invisibilidade relativa da qual dependem para realizar o comércio secreto. Juntamente com o foco em defesa militar e nacional, ao menos em termos orçamentários, a Rússia está gradualmente perdendo força na guerra. A decisão da Rússia de direcionar desproporcionalmente seus recursos para gastos militares e esforços de guerra está criando condições para um declínio econômico e industrial prolongado em todo o país. Embora a frota sombra tenha temporariamente sustentado as receitas do petróleo, a reorientação fundamental da economia russa para as prioridades militares está causando danos estruturais significativos. O grande foco militar, que consome mais de 1/3 do orçamento anual, está deixando setores críticos que precisam de investimento à míngua, criando múltiplos caminhos para o declínio. Desde o início da guerra, a Rússia tem enfrentado uma fuga de cérebros sem precedentes, com um êxodo significativo de profissionais qualificados. Estimativas conservadoras sugerem que mais de 900 mil pessoas fugiram do país. A maioria são profissionais qualificados, como engenheiros de software, acadêmicos, médicos e especialistas financeiros. Essas pessoas são essenciais para desenvolver uma economia moderna e diversificada. A partida deles, geralmente permanente, torna a Rússia cada vez mais dependente de indústrias extrativas como petróleo e gás, em vez de desenvolver novos setores econômicos. O investimento em infraestrutura também colapsou fora do setor de defesa. Estradas, pontes, usinas de energia e redes de telecomunicações estão recebendo manutenção mínima devido ao desvio de fundos para tanques e mísseis. A deterioração da infraestrutura prejudicará o crescimento econômico nas próximas décadas, aumentando os custos de transporte e reduzindo a confiabilidade dos serviços básicos. Isso é agravado pela Ucrânia, concentrando seus esforços no uso de mísseis de longo alcance e drones para atingir a vital infraestrutura logística próxima às fronteiras. Os sistemas de educação e saúde estão sofrendo de forma parecida. Orçamentos universitários foram cortados, pesquisas encerradas e instalações médicas enfrentam redução de financiamento e falta de pessoal. Esses cortes afetam imediatamente a qualidade de vida e representam um golpe devastador para o futuro desenvolvimento do capital humano russo. Talvez o mais preocupante para o futuro da Rússia seja a falta de inovação.
A produção militar enfatiza a padronização e a fabricação em massa de designs existentes, em vez de desenvolver novas tecnologias ou melhorar a produtividade. Enquanto os contratados de defesa prosperam, a manufatura civil e o desenvolvimento tecnológico definham. A Rússia está ficando para trás nas curvas de tecnologia globais em setores como energia renovável, fabricação avançada, inteligência artificial e biotecnologia, indústrias que impulsionarão o crescimento econômico nas próximas décadas. O investimento direto estrangeiro em setores não energéticos quase desapareceu. Empresas internacionais que trariam novas tecnologias e práticas de gestão deixaram o mercado, isolando a Rússia das redes globais de inovação. Este isolamento é agravado por controles de exportação que impedem o acesso a componentes e tecnologias avançadas. O consumo na economia russa também está em queda. Os salários reais caíram muito quando ajustados pela inflação, e vários bens de consumo importados sumiram das prateleiras. O cidadão russo médio enfrenta um padrão de vida em declínio, com menos oportunidades econômicas, além do complexo militar industrial. Paralelos históricos sugerem que a Rússia pode estar no mesmo caminho que levou ao colapso econômico da União Soviética. Assim como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia atual está sacrificando o desenvolvimento econômico civil para manter gastos militares insustentáveis a longo prazo pela sua economia. A Frota Sombra e outras medidas de evasão de sanções compraram tempo, mas não resolvem o desequilíbrio de uma economia cada vez mais voltada para a produção militar, em detrimento do crescimento e desenvolvimento sustentáveis. A menos que a Rússia mude drasticamente de rumo, estamos testemunhando a transformação gradual de uma economia potencialmente diversificada e moderna em um estado militar desgastado, com declínio na capacidade industrial, tecnológica e no padrão de vida dos cidadãos. O dano econômico causado agora levará décadas para ser revertido, mesmo se a guerra acabar amanhã. Com a crescente pressão do Ocidente para forçar a Rússia a um cessar-fogo, se não a um acordo de paz direto. É provável que logo outros navios da Frota Sombra apareçam em reportagens de notícias. Apesar da Rússia poder ter mais de 1000 navios operando em seu comércio sombrio, cada embarcação perdida impacta diretamente os planos e a economia de Putin. Mas o que você acha? A Frota Sombra será desmantelada e encerrará a guerra? Comente abaixo e obrigado por assistir. Agora, confira o submarino nuclear do Reino Unido emergindo perto do navio espião russo. Isso aconteceu. Ou clique neste outro vídeo.